chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Eu te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas sua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudade de ti. Eu te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Amém. Amém. Deu até saudade do apostolado da oração. Que saudade, né? Saudade das nossas queridas do apostolado e dos nossos queridos também irmãos do apostolado. Boa tarde, povo de Deus, que alegria. Mais um sábado com a nossa escola do Evangelho. Nosso coração exulta de alegria por esta oportunidade que Deus nos dá de chegar junto a você, liderança pastoral aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe, mas também a outras pastorais, outros movimentos de outras comunidades. Até compartilho com os meus irmãos aqui da live. Recebi esta semana uma mensagem lá de Águas Mornas, né? O pessoal dizendo que estão acompanhando a nossa live, elogiando essa ideia que tivemos, né, de criar essa escola do Evangelho. Hoje um tema muito bom, muito bem preparado pelo nosso querido Padre François, que já vai tomar posse da palavra, que é a missa explicada, a missa parte a parte. Depois o padre vai falar uma grande novidade, porque nós vamos nos aprofundar bastante nesse tema que nós católicos precisamos conhecer melhor a grandeza, a profundeza, a beleza que tem a Santa Missa. Boa tarde, Padre François, passa a palavra para o senhor. Boa tarde, Diácono, Ricardo, boa tarde, Junai, boa tarde, Júnior. Boa tarde, quem está nos acompanhando nesta live. Mais uma vez nos reunimos na alegria de fazermos, através desse espaço de encontro, uma nova comunidade, poderíamos dizer assim. Uma comunidade virtual de pessoas que se gostam, se amam e, em nome da mesma fé, se reúnem para poder aprofundar justamente os mistérios referentes a esta fé. Bom, surgiu-nos várias perguntas, indagações sobre a Santa Missa, sobre as partes da missa, muitas pessoas pedindo para que se falasse sobre esse assunto. A partir daquilo que veio de nossas lideranças e também de todas as pessoas que acompanham a live, então surgiu a ideia de trabalhar a missa parte por parte, mas diante da beleza desse assunto, isso foi se desdobrando ao ponto de conseguirmos formar 12 encontros. 12 encontros. Então, a partir de hoje, né,
Aliás, não contando o encontro de hoje, porque o encontro de hoje é mais introdutório ao tema. A partir do próximo sábado, teremos 12 lives sobre a Santa Missa, parte por parte da Santa Missa. E ao tratarmos de cada uma das partes, vamos também abordando outros assuntos importantes à nossa fé. Então, serão 12 encontros, tratando das partes da missa, e vai iniciar, como eu acabei de dizer, a partir do próximo sábado. E depois que nós concluímos essa etapa de trabalharmos a missa parte por parte, nós vamos abordar os 7 sacramentos. Então, ao todo, teremos 19 encontros tratando da Santa Missa e dos 7 sacramentos. Embora o ponto de partida seja sempre a Sagrada Escritura e os documentos do magistério, o fio condutor dessas 12 lives, o fio condutor vai ser uma coletânea de catequese do Papa Francisco. E, claro, com acréscimos de outras leituras, a vivência pessoal de todos nós e a caminhada pastoral que nós estamos realizando. Então, se trata de um bate-papo com o limite próprio que esse método traz consigo também, mas com as potencialidades que esse espaço também nos proporciona. Não se deseja, nessas 12 lives sobre a Santa Missa, e depois nas outras 7 sobre os sacramentos, explorar academicamente os assuntos. Não é esse o objetivo, né? Mas que juntos possamos percorrer um caminho e redescobrir o centro de nossa fé. E aqui recordando das palavras de Jesus: batei e abrir-se-vos-á. Então, aquilo que nós faremos a partir da próxima live, já com a introdução que é dada nessa tarde, será um esforço de bater a porta do Senhor e tentar redescobrir a beleza de nossa fé, de fazermos parte de uma comunidade de fé. Então, dito isso, nós vamos introduzir-nos nesse caminho que nos propomos a percorrer, sempre amparados pela Sagrada Escritura. E os que têm em mãos a Bíblia, eu convido para que já peguem e procurem ali 2 textos muito importantes. Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, e Atos 4, versículo 32 a 36. Vou repetir. Atos 2, 42 a 47, e Atos 4, 32 a 36. Nós queremos fazer este caminho guiados pelo Santo Espírito. Por isso eu convido para que todos possamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o diácono Ricardo vai proclamar esses textos para nós. Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, 32 a 36. Ouçamos. Comunidade ideal. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados por sentimentos de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um.
e todos os dias perseveravam unânimes no templo e partiam o pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segundo texto agora, Atos 4. A partilha comunitária. A multidão dos que acreditavam era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram seus os bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles eram muito estimados. De fato, entre eles não havia nenhum necessitado, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, levavam os valores das vendas e os colocavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um segundo sua própria necessidade. José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significava ninho da exortação levita, nascido em Chipre, sendo proprietário de um campo, o vendeu, levou o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, são dois textos, eu diria, elementares na nossa reflexão. O retrato da comunidade de fé. São dois retratos. Trazem muitas coisas em comum, mas também cada um deles descreve, eu diria assim, um aspecto que foi julgado mais essencial. Então, olhando para o primeiro retrato que nós acabamos de ouvir sobre a comunidade de fé, em Atos 2, 42 e versículos seguintes, a primeira boa notícia sobre a comunidade de fé que se reunia em torno dos apóstolos, para ouvir esse testemunho dos apóstolos, em torno da palavra de Deus, que essa comunidade era perseverante em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Se fala de comunhão fraterna, no partir o pão e nas orações. Nós temos aqui alguns passos que são próprios da nossa liturgia eucarística, né? São todos passos, né, litúrgicos que foram incorporados à liturgia da Santa Missa. Ouvir os ensinamentos dos apóstolos, fração do pão e perseverança na oração. E depois, no segundo retrato, a gente pode destacar ali que essa comunidade que se reunia era um só coração e uma só alma. Essa comunidade que se reunia para partir o pão, para ouvir os apóstolos, essa comunidade fraterna, essa comunidade que não deixava ninguém passar necessidade, essa comunidade que atendia a necessidade de todos os seus membros, essa comunidade que gozava de grande aceitação, essa comunidade que partilhava aquilo que tinha, essa comunidade só conseguia seguir adiante e ser, de fato, um só coração e uma só alma, porque era uma comunidade alimentada pelo Senhor. Ou seja, esse comportamento elogiável da comunidade de fé, que não era perfeita, porque formada de pessoas humanas, esta comunidade de fé tinha na Eucaristia, como ainda temos, na Eucaristia a sua fonte, a sua força.
poderíamos dizer sem nenhum tipo de dúvida que tudo aquilo que esta comunidade vivia era consequência do ato de celebrar o mistério eucarístico. Vocês concordam com isso? Na vossa caminhada de fé, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta, tanto ao Junai, ao Júnior, ao diácono Ricardo. Na vossa caminhada de fé, na vossa ação pastoral, na vossa vida ministerial, na vossa vida matrimonial, familiar, qual a importância da missa, do mistério eucarístico na vida de vocês? Quem começa? Um de cada vez. O diácono, então. O Júnior está apontando o dedo lá. Vamos começar pelos ordenados, depois aquele que vai ser ordenado. Mas assim, de maneira bem simples e breve, pode ficar bem tranquilo. A Santa Missa é o alimento espiritual, né, padre? Então, é fundamental para uma família vivenciar a missa para que ela possa se alimentar espiritualmente e assim conseguir ter uma convivência sadia, tanto no matrimônio como na comunhão com o pai, com o filho, com a filha. Enfim, é um alimento espiritual que todos nós precisamos levar para dentro dos nossos lares, para o seio de nossas famílias, principalmente também para os nossos matrimônios, né? Alimentar ainda mais o sacramento do matrimônio. Essa visão que eu tenho. Júnior. Como o diácono falou, né, um alimento para a nossa família, o sustento da nossa fé, para nós, na nossa família, graças a Deus, a gente tem, nós temos nós todo domingo, Santa Missa, né, domingo sem missa, semana sem graça, né, a gente tem todos os domingos, a gente está na Santa Missa, e para nós, é como já parte de casa, né, todo o preparo, né, como o ir até a igreja já é uma grande procissão, né, onde nós nos encaminhamos para encontrar com aquele que realmente é o Senhor da nossa vida, né, da nossa história. Então, é o grande encontro, né, o transbordar da nossa fé, ele se dá na Santa Missa, né, a maior oração que a gente encontra dentro da Santa Missa. Então, para nossa família, não teria como a gente continuar caminhando na nossa fé se nós tivéssemos a oportunidade de estar na Santa Missa e não fôssemos, né? E preferir ficar em casa. Assim, para nós é algo que não passa perto na nossa ideia essa possibilidade, né? De ter de poder ir ao grande encontro com o nosso amado, como diz em Cântico dos Cânticos, né? Saí ao encontro do meu amado, encontrei-o e não largarei jamais. Isso que a gente tenta passar também para os nossos filhos, né? Até o meu filho Gabriel, hoje ele está com 5 anos, perdão, com 7 anos, é tanto filho que a gente vai misturando. O Gabriel, ele desde pequeno, quando ele tinha 4, 5 anos, ele chegava na missa, ele olhava quando o padre erguia a Eucaristia, ele apontava, ele falava, pai, tutus, né, que é Jesus, ele fala, Jesus. Quando ele via o ostensório, ele falava, pai, Jesus. E quando ele via também um crucifixo, ele olhava e ele falava, pai, é Jesus. Então, ele, por essa vivência de fé que a nossa família busca e que transborda na Santa Missa, acaba gerando também alimento dentro do coração dos nossos filhos também, né? Certo. Junai. O ir à missa, para mim, assim, é o recordar tudo aquilo que Deus fez por nós, né? Assim, aquilo que a gente acredita, que Jesus veio para nos salvar, que Ele é a nossa salvação. Então, o ir à missa, sempre para mim, eu aprendi ao longo da caminhada, que é o recordar. Eu preciso ir para nunca esquecer tudo aquilo que foi feito por mim,
e acima de tudo, vem com alguns brindes, que é a meditação da palavra e, acima de tudo, receber a Eucaristia, na hóstia consagrada, né? Mas muitas vezes a gente vai para a missa e não está com uma decisão tomada para aquela semana, no trabalho, no estudo ou com a família, e depois daquela palavra partilhada pelo sacerdote e tal, às vezes a gente muda de ideia, a gente vem com outro pensamento para casa, abastecido. Recordamos daquilo que Deus fez por nós, sacrifício de Jesus, e abastecimento. Abastecimento para a semana. Por isso é imprescindível sempre estar todo domingo na missa, né? Então, diante disso, vocês concordam que vale a pena nós dedicarmos 12 lives a aprofundarmos o sentido da missa? Sim. Topam percorrer esse caminho? Olha, são 12 lives, né? Então. Bom, até para o pessoal que está nos acompanhando, e colocando também ali o que é para você, né, que está nos acompanhando, o que é para você ir na Santa Missa, né? Colocar participando com a gente, interagindo aí. Isso aí. Bom, eu fiz algumas anotações aqui para que a gente não perca de vista a partir daquilo que vocês também partilharam da experiência pessoal com a Eucaristia e a participação na Santa Missa, da centralidade desse mistério na nossa vida de fé. É importante que nós revisitemos este espaço que foi, infelizmente, comprometido com todas as situações de pandemia, situações sanitárias, mas que nunca deixou de ser celebrado em parte alguma do mundo, em minuto, segundo, neste mundo, no tempo que nos é próprio, jamais deixou de ser celebrado. Por quê? Porque a Igreja afirma categoricamente, com toda a sua fé, que a Eucaristia é a fonte e o ponto culminante de toda a vida cristã. Fonte e ponto culminante de toda a vida cristã. Por que é fonte? Dela brota toda a vida da Igreja. Em todos os sacramentos, nas estruturas visíveis do magistério e do governo da Igreja, nas noções interiores da graça, está presente a ação salvífica de Cristo. Sim, está presente. Mas, nesse sacramento, está o próprio Cristo, em sua humanidade e em sua divindade. A presença dinâmica de Cristo nos outros sacramentos é transitória. Na Eucaristia é permanente, é real e é substancial. São Tomás de Aquino observa que a graça da Eucaristia é que permite que possamos receber com fruto os outros sacramentos. Então, aquela história de buscar os sacramentos apenas em momentos da nossa vida e depois não ter uma vida constante de fé e participação na Eucaristia, a gente não tem condições de colher todos os frutos dos sacramentos. É só unindo a nossa experiência de fé ao mistério celebrado pela Igreja. Recordando São João Crisóstomo, que comenta as palavras que do coração de Jesus saiu sangue e água, ele diz assim: daqui recebem desse fato o princípio dos outros sacramentos. Os sacramentos buscam neste sinal, o sangue e a água, o seu início, o seu princípio. A Eucaristia, portanto, a fonte. Outros sacramentos são como que os riachos. É bonita essa imagem. A Eucaristia é a fonte. Os outros sacramentos são o riacho. Nos demais sacramentos, infunde-se a graça de Cristo. Na Eucaristia, não só a graça, mas se comunica o próprio autor da graça. É fonte também porque a Eucaristia é um memorial que sacramentalmente renova e perpetua o sacrifício redentor de Cristo. Vejam bem, renova e perpetua.
a salvação continua a ser dada, operada através da Eucaristia. O que nós celebramos quando participamos da Santa Missa não é memorial no sentido de apenas recordar de algo que algum dia aconteceu. Não. E eu gosto muito de uma expressão de Dom Helder Câmara. Ele dizia assim, que na Santa Missa nós somos transportados pelo Espírito ao Calvário para participar das 3 horas de missa de Jesus. Somos transportados. Significa dizer que naquele momento em que nós estamos na missa, nós estamos juntos com Maria e João aos pés da cruz. Eu gosto muito dessa imagem porque nos ajuda a compreender o que se realiza de fato ali. É um movimento do Espírito. O Espírito nos conduz a participar daquele momento, novamente vivê-lo. E a partir desta vivência, novamente anunciar. Bem, é também ponto culminante. Em que sentido? A Eucaristia é a consumação da vida espiritual e o fim de todos os sacramentos. Tudo na vida da igreja se volta para a Eucaristia. Se o batismo é o sacramento da regeneração, a Eucaristia é o sacramento da perfeita assimilação com Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O mistério da Eucaristia também conhecido como o mistério da Igreja. Santo Agostinho tem uma expressão lindíssima. Ele diz assim: vós sois o corpo de Cristo e seus membros. Vosso mistério está sobre a mesa do Senhor, e recebereis o vosso mistério. Se vos é dito, o corpo de Cristo, e respondeis, amém, sede membros do corpo de Cristo, para que verdadeiro seja o vosso amém. Ou seja, aquilo que é celebrado nos une de tal modo a Cristo, que aquela Eucaristia que eu recebo, ela se torna uma única realidade comigo também. Eu passo a assimilar de tal modo a Eucaristia que eu torno a minha vida eucarística. Eu passo a ser verdadeiramente corpo de Cristo. Por isso eu posso dizer amém. Tudo isso foi possível porque Jesus deu um sentido novo àquilo que era celebrado ao longo de toda a história do povo de Deus. E aqui eu fiz questão apenas de recordar que o que Jesus celebra na instituição da Eucaristia, na última ceia, não apenas atualiza aquilo que os judeus até então celebravam, recordando da aliança, da caminhada do povo de Deus, mas dá um sentido novo e leva tudo isso à plenitude. Mas há uma semelhança muito bonita entre aquilo que Jesus celebra com os seus discípulos na última ceia, com aquilo que acompanha a caminhada do povo de Deus ao longo de séculos e séculos. Vejam que a liturgia dos judeus, a Páscoa celebrada pelos judeus, e que Jesus celebrou na última vez com os seus discípulos, quando estava às vésperas da sua paixão, que aquela liturgia, muito própria da tradição judaica, ela era dividida em 4 partes. Primeira parte era assim: a bênção da festa e do primeiro cálice de vinho, purificação e comer ervas amargas. Depois vinha o sermão do pai de família, explicando o sentido da festa,
cantos dos salmos, e o segundo, cálice de vinho. Depois vinha uma quarta parte, que era a purificação, bênção do pão, comer o cordeiro pascal, e o terceiro, cálice de vinho, chamado cálice da bênção. E um quarto momento, que eram os cantos dos salmos e a bênção do quarto cálice. Na ceia celebrada por Jesus, ele também conservou 4 momentos especiais, que nós, de algum modo, trazemos já ainda na liturgia eucarística que nós celebramos, e vamos ver parte por parte a partir da próxima live. Mas é também dividido em quatro momentos. Um primeiro momento, um profundo gesto de humildade, amor e serviço com o lava-pés. Isso nós encontramos em João, capítulo 13, versículo 2 a 15, e no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 24 a 27. Um segundo momento daquela ceia celebrada por Jesus é o longo discurso de Jesus sobre os fatos futuros, o encorajamento dos discípulos e a promessa da vinda do Espírito Santo. Encontramos isso no capítulo 14 e 17 do Evangelho de São João. Também tem um outro momento, que é o mistério da Eucaristia, coincidindo com o mistério da Igreja. E aí Jesus toma nas mãos o pão e o vinho, corpo e sangue, e firma ali a nova e eterna aliança. Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus 26, versículo 26 a 28, Marcos 14, 22 a 24, Lucas 22, 19 a 20, e a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 25. E conclui um quarto momento, a ceia com os salmos. Isso está no Evangelho de Mateus 26 a 30 e no Evangelho de São Marcos 14 e 26. Que salmos eles cantaram após a ceia? Provavelmente, os salmos 113 e 118. Então, é importante recordar que, a partir da ceia que Jesus celebra, dando não apenas continuidade à ceia celebrada pelos judeus, naquela ceia se dá início uma nova liturgia, porque uma nova e eterna aliança, portanto, uma liturgia também eterna, que vai se tornar plena quando, no dia seguinte, no Calvário, Jesus morrer na mesma hora em que os judeus matavam o cordeiro para a Páscoa, às 15h. O verdadeiro cordeiro não é aquele que os judeus matavam para celebrar a Páscoa, mas o próprio Cristo que morre na cruz. Então, ali nós temos uma imagem, um retrato estabelecido daquilo que depois, ao longo da história da Igreja, vai se aperfeiçoando, né? Vai se tornando pleno. E a partir dessa caminhada de fé que a Igreja realiza, a Igreja também vai inserindo na liturgia, na Santa Missa, aspectos importantes da vida da comunidade. Eu não sei se vocês, tanto o diácono Ricardo como o Lúcio e o Junai sabem, mas quando a gente fala da missa católica, a gente tem a ideia de que seja uma realidade celebrada de forma igual em todo o mundo. Mas não é assim, né? Para a gente ter ideia, e vocês podem ir interrompendo para mim não me estender e ficar só eu falando, né? Quantos ritos tem, padre, diferentes na liturgia?
Bom, primeiro a gente precisa diferenciar. Quando nós falamos Igreja Católica, né, celebrando o mistério pascal de Cristo, nós não podemos imaginar a Igreja Católica como uma única realidade, diria uma única realidade comunitária, tá? A Igreja possui 6 grandes tradições litúrgicas, tá? 6 grandes tradições. Mas, quando a gente fala assim, Igreja Católica, nós estamos falando de uma comunhão, tá? Uma unidade de... Talvez vai até assustar quem está nos ouvindo. Quando nós falamos de Igreja Católica, nós estamos falando de uma comunhão, de uma unidade de 24 igrejas, e aqui eu vou usar uma expressão, igrejas sui iuris. O que significa isso, padre? Meu Deus do céu, o que são essas 24 igrejas sui iuris? Significa que elas têm direito próprio, que elas têm autonomia. Então, são 24 igrejas autônomas que seguem 6 grandes tradições, né, litúrgicas, 6 grandes tradições, 6 grandes ritos, a gente poderia dizer assim. Quais são? Então, o mais conhecido, começar pelo mais conhecido, né? Nós dizemos que nós somos o quê? Católicos o quê? Apostólicos romanos. É isso mesmo? Confere, Junai Júnior. Nós somos isso mesmo, católico, apostólico, romano? Dizemos isso. Dizemos que somos. Isso, então. Mas o que significa isso? Ser católico, apostólico, romano. Católico e apostólico são 2 notas que definem a Igreja de Cristo, tá? As 24 igrejas sui iuris são católicas e apostólicas, tá? Mas a gente diz que é romano. O que será que é isso, Júnior? O rito que a gente celebra, né? Isso. Então, veja bem. Nós celebramos o rito romano, certo? Certo. O rito romano faz parte da tradição ritual latina. Eu falei que são 6 grandes tradições. Quais são? Primeiro, a mais conhecida e maior é a tradição ritual latina. Quem faz parte da tradição ritual latina? Todos os católicos de rito romano, que é o nosso, todos os católicos de rito ambrosiano, todos os católicos de rito moçarábico e todos os católicos de rito bracarense. Então, só na tradição ritual latina, nós temos o rito latino, que pode ser o ordinário ou extraordinário. Ordinário é esse que a gente celebra, sim, normalmente, que é o rito de Paulo VI, né, seguindo o missal de Paulo VI, ou extraordinário, que inclusive muitas pessoas nos últimos tempos têm buscado, que é o rito extraordinário, a gente chama a missa de Pio V, né, que é um rito aceito, né, reconhecido pela Igreja, o rito tridentino ou o rito de Pio V. Mas há também, dentro dessa tradição latina, o rito ambrosiano, que foi composto por Santo Ambrósio, na Igreja de Milão, Itália, Arquidiocese de Milão. O rito moçarábico, composto por São Leandro e Santo Isidório,
em Toledo, na Espanha. O rito bracarense, que é celebrado em Braga, Diocese de Braga, Portugal. E aí tem outros ritos de ordens religiosas que também são específicos e aceitos pela Igreja, que são alguns ritos específicos dos beneditinos, dos dominicanos, cartuchos, carmelitas. Abre meu microfone, irmão. E outros privilégios. Ah? Tá aberto? Tá aberto? Ele falou, abre meu microfone. Essas 24 igrejas, né, suiures, elas são obedientes ao Vaticano e obedientes ao Papa, ou por ser autônomas elas seguem como querem? Não, é assim. Certa vez, o Papa João Paulo II usou uma expressão muito bonita, e outros papas também têm utilizado, dizendo assim: é bom que a igreja volte a respirar com os seus 2 pulmões. Por que 2 pulmões? Porque nós temos, na verdade, assim, embora sejam 6 tradições rituais, a gente pode dividir em 2 grandes pulmões: o Ocidente e o Oriente. O Ocidente é predominantemente formado pelo rito latino, esse que eu acabei de descrever. Sim. O outro pulmão se refere à grande tradição oriental, que é dividida em outras 5 tradições rituais. Tá. Dito isso, é preciso lembrar que neste pulmão oriental, podemos chamar assim, esse pulmão oriental, nós encontramos um grupo de igrejas que estão em plena comunhão com a Igreja Católica, que são plenamente Igreja Católica, né, que nós vamos falar logo mais, mas também há um grupo muito considerável de cristãos que são chamados cristãos ortodoxos. Vocês já devem ter acompanhado bastante na televisão, quando você fala a igreja ortodoxa, né? O que é a igreja ortodoxa? São membros da tradição ritual, de uma das 5 tradições rituais orientais, mas que, por escolha própria, ainda não estão em plena comunhão com a tradição católica. É o rito bizantino, padre? Não, é assim. Eles são ortodoxos. Não, padre, aqui. Sim, eles são assim, são ortodoxos. Mas é bom que você pergunte. Então, eu vou retomar a linha para que ninguém se perca no raciocínio. Sim. A Igreja Católica tem 2 pulmões. Bonita essa imagem. Respirar com 2 pulmões. Ou a gente poderia dizer assim, as 2 asas do Espírito Santo, né? As 2 asas. Bem, os 2 pulmões são o quê? A grande tradição ocidental e a grande tradição oriental. Algumas igrejas da tradição oriental, depois do grande cisma que aconteceu entre os 2 pulmões, no ano 1054, houve uma divisão muito, eu diria assim, que como foi um contra-testemunho, eu diria que foi uma divisão muito dolorosa na igreja. Foi um grande cisma que aconteceu em 1054. Separou por completo, quase, os 2 pulmões. A grande tradição ocidental e a grande tradição oriental. Pouquíssimas igrejas, naquele momento, ainda permaneciam em comunhão com o Papa. Ao longo do tempo, outras foram retornando, mas algumas nunca retornaram. Esses que nunca retornaram à plena comunhão são
aqueles que nós chamamos de ortodoxos. Tanto entre os ortodoxos quanto os que estão em plena comunhão conosco, que são plenamente Igreja Católica, nos dois grupos existem tradições diferentes. Tá? Entendido até aqui? Tá. Então, eu acabei de falar da grande tradição ritual latina e os seus diversos ritos. Agora, eu vou falar das 5 grandes tradições orientais. Tá? As 5 grandes tradições orientais são a tradição ritual alexandrina. Quem faz parte dessa grande tradição ritual? A Igreja Católica Copta, Etíope e Eritreia. Depois temos a grande tradição ritual antioquena, que nasceu em Antioquia, Patriarcado de Antioquia. Temos ali os maronitas, a Igreja Síria e Sírio-Malankar. Depois temos a tradição ritual armênia, que é apenas formado pela Igreja Armênia. Depois temos a tradição ritual caldeia, que é formada pela Igreja Caldeia e da origem também a Igreja Sírio-Malabar. Uma é Sírio-Malankar e a outra é Sírio-Malabar. E temos a grande tradição ritual constantinopolitana ou bizantina, aquilo que você acabou de falar, né, Lúcio? Só que nós temos nessa grande tradição a igreja greco-melquita, ucraniana, romena, rutena, eslovaca, húngara, ítalo-albanesa ou bizantina católica na Itália, ritual dos bizantinos, ou bizantina da Croácia e Sérvia, búlgara, grega, macedone, russa, albanesa e Bielorrússia. A Bielorrussa. Para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam bem. Tem católicos que fazem parte dessas 5 grandes tradições e 23 igrejas. Vejam só, são 5 grandes tradições orientais. E dessas 5 grandes tradições rituais orientais brotam 23 igrejas autônomas, suiures. Mas há também, dentro dessas 5 grandes tradições rituais, igrejas que não estão em plena comunhão, que não aceitam a primazia do Papa, e aí nós chamamos de ortodoxos. Entendido até aqui? Sim. Então, e aí o diácono Ricardo tinha perguntado se eles obedecem ou não o Papa e por que eles se chamam igrejas suiures autônomas, né? Bom, quando a gente diz assim que eles têm ritos, são igrejas rituais, né? Nós estamos falando que eles se distinguem pela cultura e circunstâncias históricas. Se exprime também no modo específico de celebrar e viver a mesma fé na unidade eclesial, é a mesma igreja, que eles têm um modo próprio de se exprimir, tá? Um modo peculiar em cada uma dessas 23 igrejas orientais. E eles têm um patrimônio que dá identidade à sua igreja. Mas eles estão em plena comunhão
com a Igreja Católica. Eles são a Igreja Católica, estão em plena comunhão com o Santo Padre, o Papa. Tem um momento, na verdade, muito bonito, que é quando um novo Papa é escolhido. Tem a gente chama de a celebração de inauguração do pontificado, né? É sempre um momento muito bonito. Nessa celebração de inauguração do pontificado novo, tem um momento em que o sucessor de Pedro, que ele desce a escadaria que tem no altar e desce até o túmulo de São Pedro, né? E lá vai estar em cima do túmulo o anel do pescador, símbolo do Papa, e o palio, que ele usa, né, como arcebispo. Mas tem um grupo de patriarcas, né, de bispos o aguardando. Quem são esses que aguardam o sucessor de Pedro? São os membros, os chefes, a gente poderia dizer assim, né? Os bispos que são os grandes pais das igrejas orientais, para justamente manifestar essa comunhão com o bispo de Roma, né? Entendido até aqui? Alguma pergunta? Comentário? Padre. Não? Sim. Ô, Padre, a gente vê daí, né, em poucas palavras, até agora que o senhor expressou, como a nossa igreja é bonita, a grandeza da nossa igreja, que para muitos de nós isso é novidade, né? Se me dissesse que nós temos 24 igrejas, eu nunca tinha visto falar dessa palavra, suiures, né? A gente vê como a nossa igreja, ela é uma potência, né? Ela é uma igreja, assim, fundamentada, ela é uma igreja que tem toda uma estrutura, é uma igreja milenar, como todos nós sabemos, e acho que nós cristãos, nós católicos, precisaríamos nos aprofundar mais neste assunto. Aí eu vejo como essas 12 semanas, essas 12 lives, vai fazer com que o nosso amor cresça ainda mais pela igreja, porque eu só posso amar aquilo que eu conheço mais. Eu acho que o nosso amor como católicos, como cristãos, vai aumentar ainda mais pela igreja, porque nós vamos ter subsídios de monte para mostrar para todos como a igreja católica, ela é grande na palavra, grande na Eucaristia e tem toda uma estrutura universal. E é até interessante fazer um comentário. O Lúcio talvez já tenha escutado na secretaria alguém comentando assim: eu acho que a Igreja Católica tinha que permitir padres casados. Já vi cada coisa. Então, que ficasse bem esclarecido que já existe na Igreja Católica padres casados. Mas como? Você nunca viu? Na nossa tradição latina, no nosso rito romano, que é a maior parte dos católicos do mundo, tá? Nesta tradição ritual latina, neste rito romano, não é permitido a ordenação de homens casados. Mas nas outras 23 igrejas orientais, em algumas delas, isso é permitido. E eles são plenamente igreja católica. Plenamente igreja católica. É importante que a gente recorde disso. Mas, para além desse detalhe, é importante que a gente se dê conta que são maneiras próprias, tradições próprias, para justamente manifestar a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Os muitos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Mas, embora sejam ritos diferentes, tradições rituais diferentes,
embora sejam igrejas suiures, com sua própria caminhada, com sua tradição, mas o mesmo magistério, a mesma fé, em comunhão com o mesmo Papa, todos celebramos a mesma missa. Eu só trouxe esses dados para a gente perceber que existe uma pluralidade lindíssima. É a ação de Deus, dizendo que, de diferentes modos, a partir de diferentes culturas e tradições, o mesmo mistério é celebrado. E que mistério é esse que é celebrado? Tem um famoso escritor chamado Scott Hahn, né? Ele tem uma expressão muito bonita. Ele descobriu a fé católica já na maturidade. Mas ele diz assim, que ele descobriu a beleza da missa de tal modo que ele pode afirmar, assim, categoricamente, com clareza, com convicção, que quando nós vamos à missa, vamos ao céu. Vamos ao céu. Diz ele, é uma realidade que independe da qualidade da música e o fervor da homilia. Não vou na missa porque a missa é chata. Aliás, nunca digam isso perto do Papa Francisco. Uma determinada pessoa disse para ele que a missa é chata e ele ficou assim muito irritado. Ele disse, jamais. Até o padre até pode ser chato, mas que se converta o padre. A missa nunca é chata, porque nós vamos ao encontro do Senhor. É o Senhor que está lá. E aí, o Scott Hahn diz algo também muito bonito, lembrando do Papa João Paulo II, que afirmava que a missa é o céu aqui na terra. Ele diz assim, que cada um desses ritos que eu acabei de citar tem sua beleza, cada um tem a sua sabedoria, cada um nos mostra um recanto diferente do céu aqui na terra. Mas todos manifestam esta realidade. Porque quando eu vou à missa, eu estou indo para o céu. Quando eu participo da missa, eu posso ver, contemplar, sentir o céu aqui na terra. Amém. Amém. Padre, eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal do nosso chat, umas participações aqui até bem interessantes. O pessoal colocando aqui. Os patriarcas, eles são das igrejas ortodoxas? Não, tem patriarcas orientais católicos e tem patriarcas ortodoxos. Patriarca é porque a gente chama assim o chefe daquela igreja suiures. Como eu disse, tem algumas que não estão em plena comunhão com a igreja católica, são ortodoxos, então patriarcas ortodoxos. Sim. Tem outros que estão em comunhão, patriarcas orientais. Como a igreja búlgara, iugoslava, húngara, sim, cada um é um patriarca, né? Isso. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma igreja muito grande, muito conhecida, aqui inclusive no Paraná, que é a igreja oriental, católica oriental, que é a igreja ucraniana. Sim. Eles têm um bispo próprio. Acima desse bispo próprio, tem um patriarca próprio, que é o patriarca ucraniano, né? Mas este patriarca está também submetido à autoridade de Santo Padre, o Papa. Legal. Padre, outra pergunta. Aqui foi uma pergunta e teve uma resposta aqui também. Ele foi perguntado assim, o Clênio, né? Essa anterior foi da Vera Lúcia. O Clênio perguntou, e a igreja anglicana está em comunhão com o Papa? Aí veio uma resposta da
Assim, não, os anglicanos pertencem à Igreja da Inglaterra, criada por Henrique VIII. Isso. E ele rompeu com o Papa por causa que ele quis casar, tudo aquele... Isso. Contudo, na época do Papa Bento XVI, um grupo de anglicanos se separou da Igreja Anglicana e solicitaram da Santa Sé a possibilidade de voltar à comunhão, mas mantendo a tradição anglicana. Isso foi permitido. Sim. Inclusive padres que eram casados, né? Uma coisa que vieram... Isso. Então foi permitido. Tá, mas aí como que eles se situam, esses anglicanos que voltaram à comunhão católica? Como que eles se situam? Bom, eles não são igrejas sui iuris, é diferente dos orientais. Eles não têm direito próprio, mas eles têm um rito que a Igreja Católica Latina permitiu. Assim como tem o rito ambrosiano, que faz parte da tradição latina, a Igreja permitiu a eles ali viver algumas perspectivas, alguns pontos que são próprios da tradição anglicana, mas eles voltaram à comunhão católica e fazem parte da tradição latina. Não são igrejas sui iuris como os membros das tradições orientais. Ô, padre, uma grande confusão que eu vejo, não sei se seria o momento, mas eu tenho essa dúvida e creio que outras pessoas tenham. Eu já vi falar várias pessoas da Igreja Católica Brasileira. Não sei se o senhor já ouviu falar. Ou a Igreja Católica do Brasil, coisa assim. Aquilo que costumeiramente chamam de Igreja Católica Brasileira é uma dissidência, é diferente. Eles não estão em plena comunhão com o Papa, embora tenham liturgias e ritos simbolicamente parecidos com os ritos e liturgias da Igreja Católica, não estão em comunhão. E a Igreja Católica não reconhece a eficácia dessas liturgias e desses ritos. Até porque a dúvida em muitas pessoas, né? Inclusive, a Igreja não aceita os sacramentos celebrados nestas igrejas, como a Igreja Católica Brasileira, né? Até essa é algo que foi um ponto importante, assim, levantado pelo diácono Ricardo, porque muitos padres, né, da Igreja Católica Brasileira, eles têm se apresentado em algumas dioceses como padres para estarem celebrando missas. Então, até aconteceu de uma vez dois estavam participando, celebrando uma missa, e chegaram, se apresentaram como padres, e lá estavam celebrando, e durante a celebração eles foram convidados a sair, porque alguém reconheceu e falou, não, eles são da Igreja Católica Brasileira, eles não são padres da Igreja Católica. Então... Posso fazer uma colocaçãozinha bem rápido? Vocês estão me vendo aqui? Estou no escuro aqui. Ainda não voltou a luz depois do temporal, infelizmente, mas vai voltar. Vai voltar, se Deus quiser. Essa questão do sacramento que o senhor falou, padre, da questão, eu tenho uma questão bem, vamos dizer assim, eu vivi essa questão, eu fui batizado, vamos dizer, 2 vezes. A minha mãe me levou com meus padrinhos para ser batizado numa igreja dessa, igreja, acho que eles dizem apostólica brasileira, uma coisa assim que eles dizem. E aí depois, de um certo tempo, ela foi conversar com o padre e tal, que era pároco da paróquia que eu venho lá do Paraná e tal, e ela falou assim, não, esse sacramento não é válido, e eu fui batizado novamente pelos mesmos padrinhos e tudo, mas aí na igreja, na apostólica romana, né? Só para... mas aqui é importante, talvez um parênteses. Alguns sacramentos
de algumas igrejas que não estão em comunhão com a Igreja Católica são aceitos na Igreja Católica. Por exemplo, eu vou citar assim alguns exemplos, porque assim não me vem à mente todas essas igrejas que não estão em comunhão com a Igreja Católica e que a Igreja Católica aceita alguns sacramentos, como, por exemplo, o batismo. Da Igreja Católica brasileira, a Igreja não reconhece o batismo porque existe ali ainda uma situação canônica, que é uma excomunhão que foi dada ao fundador da Igreja Católica brasileira, tá? Então, por isso que nós não reconhecemos o sacramento ali celebrado, por exemplo, o batismo. Contudo, outras igrejas, especialmente as evangélicas históricas, como os nossos irmãos luteranos, se, digamos, um luterano, isso a gente vai ver depois quando tratar do sacramento do batismo, mas apenas para inserir o assunto. O batismo celebrado na igreja luterana é plenamente aceito na igreja católica. Se porventura um luterano ou mesmo um membro da Assembleia de Deus que tenha sido validamente batizado nessas igrejas, resolva num determinado momento tornar-se católico, o batismo vai ser plenamente reconhecido, não vai ser batizado novamente. Naqueles casos em que o batismo foi celebrado validamente, mesmo que não estando esta igreja em plena comunhão com a Igreja Católica, mas o batismo foi celebrado validamente, ao vir à Igreja Católica e querer ser católico, esse batismo será aceito. Mas isso a gente vai ver de forma mais aprofundada na live quando tratarmos do sacramento do batismo. Vamos deixar o Junai cantar um pouquinho? Vamos. Mesmo estando nas trevas, vamos deixar ele cantar. Eu ia deixar ele sozinho na tela, mas acho que não é uma boa ideia. Não, nessa altura, só me resta cantar Deixa a Luz do Céu Entrar, né? Isso aí. Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vamos cantar mais uma vez assim, ó. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar e abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Foi Celeste que tenha te escutado. Foi engraçado, né? Foi engraçado, mas não é fácil viver assim, mas assim, sabe, a gente tem a graça de poder ser católico, ser, vamos dizer assim, popularmente praticante e ter as luzes do Espírito Santo dentro de nós, porque senão há um tempo atrás eu estaria bem longe daqui e com certeza as minhas palavras seriam outras, eu estaria xingando ele. Deus é bom.
Temos algum outro comentário, pergunta? Porque, meu Deus, o tempo passou tão rápido. Passou. Tem bastante, padre, mas é mais voltado também nessa questão do batismo. Quem sabe fica também uma ideia para uma próxima a gente tratar alguns desses temas de aprofundar, né, sobre a questão das igrejas, como a gente veio falando nessa live, e também mais sobre o batismo, mas aí eu acho que é bom a gente guardar para o dia mesmo, né, porque a gente vai ter um dia que a gente vai falar sobre os sacramentos e o batismo, a gente vai explorar bem e conversar. A gente sabe que existem muitas dúvidas ainda, né, o povo vai perguntando e parece que quando uma dúvida que a gente tem, ela é iluminada, aparecem outras, né, e a gente vai indo, e isso é gostoso, né? Passou aí 1h20 de live voando, e hoje teve bastante participação, agradecer a todo mundo que esteve interagindo com a gente, e na próxima sábado nós temos mais, né? Isso. Então, até para reforçar o convite, aqueles que estão nos acompanhando, nós vamos ter 12 lives só sobre as partes da missa. 12 lives. Então, ali a gente vai poder aprofundar adequadamente cada uma das partes da Santa Missa. E depois dessas 12 lives, então, nós teremos 7 lives tratando em cada uma delas dos 7 sacramentos. Na verdade, assim, é uma espinha dorsal da escola do Evangelho, sempre à luz da palavra, do magistério, e trazendo nesse ambiente de diálogo a nossa vivência e a prática pastoral de cada um de nós, né? Mas, à medida em que nós vamos avançando em cada uma das etapas, das partes da Santa Missa, também outros assuntos pastorais vão entrando e a gente vai aprofundando a partir disso. Antes da despedida, ou melhor, eu acho que antes de fazer a despedida, depois eu quero ler uma resposta, uma pergunta que uma criança fez ao Papa Bento XVI. A pergunta que a criança fez foi a seguinte: Jesus está presente na Eucaristia, mas como? Eu não o vejo. E aí a gente vai ouvir a resposta que o Papa Bento XVI deu a esta criança. Talvez comentários finais, daí depois a gente finaliza com essa resposta e a música com o Junai, ainda que no escuro. Agradecemos a participação de todos, né? A gente fica feliz em saber que a nossa Escola do Evangelho está alcançando o seu objetivo. Convidamos os nossos irmãos para nos acompanhar a partir das 19 horas, também pelo Facebook da paróquia, a transmissão da Santa Missa, presidida pelo Padre François, e até o próximo sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Lúcio? Agradeço a todo mundo que participa com a gente toda semana, que nos ajuda compartilhando essa live, que interage conosco aqui também, com as suas perguntas, aqui um respondendo o outro aqui também, partilhando. Estou até agora aqui debatendo sobre aquilo que a gente falou. Isso é muito bacana, porque isso nos faz pensar, nos faz aprofundar, nos faz mergulhar na nossa fé, e a palavra nos fala em Osés, né, que o nosso povo padece por falta de conhecimento. Então, quanto mais nós buscamos nos aprofundar nessas questões espirituais, doutrinárias, mais nós conseguimos entender, conhecer e amar o nosso Senhor. Então, obrigado por todo mundo que participa conosco e toda a nossa equipe aqui que está sempre junto com a gente, e firme e forte, com certeza, que vem crescendo, né? Hoje também ficou 50, sempre simultâneo, 50 pessoas participando conosco, um pouquinho mais até, e com certeza a gente vai crescer um pouco mais, porque o povo tem sede da palavra de Deus, sede de conhecimento, né? Obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todos aí, pelo pessoal que está nos acompanhando. Eu agradeço a equipe que me convidou para estar participando. Eu me sinto lisonjeado de estar participando de um time desse, né? Um time de peso aí, né? Eu vi essa. Eu só não estou participando da foto que circula aí online. Aí, tem uma foto que circula aí pela internet aí, onde só constam os 3, né? Mas assim, ó, muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite. Assim, ó, firme e forte no compromisso aí para essas 19 lives, é isso? 19 lives daqui para frente aí, porque é sempre muito bom aprender e, como o Diácono tinha falado antes, a gente amar aquilo que a gente conhece, amar mais a nossa igreja. Muito obrigado. Bem. Qual foi a resposta, então, que o Papa Bento XVI deu à pergunta dessa criança que assim perguntou: Jesus está presente na Eucaristia, mas como? Eu não o vejo. Resposta do Papa Bento XVI. Sim, não o vemos, mas existem tantas coisas que não vemos e que existem e são essenciais. Por exemplo, não vemos a nossa razão, contudo temos a razão. Não vemos a nossa inteligência e nós a temos. Não vemos numa palavra a nossa alma e todavia ela existe e vemos os seus efeitos, pois podemos falar, pensar, decidir. Assim também não vemos, por exemplo, a corrente elétrica, mas sabemos que existe. Vemos este microfone, ele estava falando no microfone, a gente pode dizer, vemos esse celular, vemos o Junai no escuro, né? Vemos as luzes. Numa palavra, precisamente as coisas mais profundas que sustentam realmente a vida e o mundo, não as vemos, mas podemos ver, sentir os seus efeitos. A eletricidade e a corrente não as vemos, mas vemos a luz. E assim por diante. Desse modo, também o Senhor ressuscitado não o vemos com os nossos olhos, mas vemos que onde está Jesus, os homens e as mulheres mudam, tornam-se melhores. Cria-se uma maior capacidade de paz, de reconciliação. Portanto, não vemos o próprio Senhor, mas vemos os seus efeitos. Assim podemos entender que Jesus está presente. Como disse precisamente, as coisas invisíveis são as mais profundas e importantes. Vamos então ao encontro desse Senhor invisível, mas forte, que nos ajuda a viver bem. Amém. Amém. Graças a Deus. Tira a foto agora, o Junai aparece. Aí não vale, se tirar a foto agora não vale. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a sua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Pessoal, beijo no coração, até sábado que vem. Eu vou botar pelo menos umas 12. Eu vou colocar umas 12 lâmpadas aqui na minha sala aqui sábado que vem. Deus abençoe. Amém. Paga a conta de luz.